E aí, galera, tudo bem? Então, vamos rapidamente aqui fazer uma revisão para a prova de Roma Antiga. Lembrando que a prova é referente ao capítulo 14 do material de vocês, né? Esse livro, o livro 2 de História do sexto ano. E, sendo assim, o capítulo ele aborda as origens da cidade de Roma, né? Ele aborda o período monárquico. E ele aborda o início da República e boa parte do período republicano, né, que vai desde quando se instalou a República aos conflitos entre plebeus e patrícios e a expansão territorial de Roma, certo? Então, o capítulo 14 ele aborda esses temas, certo? Para a prova agora dessa semana que nós teremos. No início do capítulo, vocês vão ter aí o contato com as origens de Roma, como Roma foi formada. Nesse sentido, nós temos duas versões, certo? Nessa temos a versão lendária e a versão histórica ou historiográfica. Na versão lendária, lembrem-se bem disso. A versão lendária é aquela versão que conta, né, sobre a loba Capitalina que amamentou Rômulo e Remo, certo? Então, eu tenho Rômulo e Remo como sendo os filhos do deus Marte, que foi lançado ao rio Tibre pelo soldado a mando do seu tio, que tomou o poder do avô deles, né? E, nesse contexto, eles acabaram ficando na beira das margens do rio, presos, e foram resgatados por uma loba, amamentados por essa loba, até serem encontrados por um casal de camponeses da região, que criou os dois. Essa é a versão lendária. Então, lembrem-se bem desse processo, lembrem-se bem do Rômulo e do Remo, né, que vão fundar Roma, segundo essa versão, às margens do rio Tibre, próximo, segundo a lenda, próximo à região onde eles teriam sido encontrados pela loba. Né? Essa é a versão lendária. Pois bem, agora vamos falar da versão histórica. A versão histórica envolve a formação e o desenvolvimento de diversos povos da região ali da Península Itálica. Né? Vocês vão estar vendo, vocês estão vendo o mapa aí agora nesse momento que nós temos aí na região de Roma os povos latinos, os sabinos, os umbros, né? E outros povos que formam aquilo que nós chamamos de dos italiotas. Né? Ao norte da Península Itálica nós teremos os etruscos, que também farão parte da formação desse mundo romano, também farão parte da formação de Roma. E ao sul nós temos os gregos. Os gregos, que lá quando nós estudamos Grécia Antiga, na primeira diáspora grega, migraram para outras regiões do Mar Mediterrâneo. Entre essas outras regiões, nós temos o sul da Península Itálica, né, marcadamente a região ali da Sicília, e então nós teremos a influência da cultura grega. Nós vemos, por exemplo, a influência da cultura grega no mundo romano em relação aos deuses. Né? Os deuses romanos e os deuses gregos têm narrativas mitológicas muito próximas. Normalmente nós temos algumas substituições dos nomes e temos outras complexidades que fazem parte da cultura e da crença desses povos, mas, de modo geral, nós falamos que é uma que tem essa influência. Assim sendo, então, a partir do contato desses diversos povos, nós teremos a formação de Roma. É importante dizer que, principalmente os latinos, os sabinos, né, os italiotas, eram comunidades de pastoreios pastores e agricultores que vão ali se unir, né, ao longo desse processo, justamente para poder se fortalecer contra inimigos, vizinhos que de alguma forma pudessem entrar em conflito pela região, porque a região da Península Itálica, principalmente ali nas margens do rio Tibre, era uma região fértil, importante, né, para o período da produção agrícola e tudo mais. Era um rio navegável e que dava saída para o mar Mediterrâneo. Olha, né, então é um lugar estratégico.
Nesse processo, então, nós temos esses povos se unindo e óbvio que essa união ela ocorre ao longo do processo de formação desses povos, sendo assim, né, a possibilidade, a narrativa histórica, a partir dos vestígios arqueológicos, mais provável aí de ter ocorrido, certo? A versão lendária, ela cria um mito sobre a narrativa de Roma, cria uma ideia de uma Roma forte, com uma natureza ligada à divindade do deus Marte, então ligada à força e à guerra, que vai inclusive ser importante na formação do espírito militar do povo romano, né, enquanto criar uma identidade em relação a isso, mas a formação historiográfica, a formação histórica de Roma está ligado a esses povos pastores e agricultores. Pois bem, Roma, como um todo, ela é dividida em 3 grandes períodos. Né? Quando nós estudamos Roma, didaticamente falando, eu tenho a monarquia, depois eu tenho a república e, após a república, eu tenho o império, certo? Então, o Império Romano, que talvez seja o mais conhecido, o período mais retratado. Né? São 2 grandes períodos: as expansões, as guerras de expansões contra os gauleses, por exemplo, que consiste ali do século II a.C., que é período republicano ainda, né? Nós caminhando já para uma crise da República Romana, e o período imperial mesmo, com as lutas de gladiadores, né, nos coliseus da vida, e os imperadores, grandes imperadores romanos. Esse período são os períodos mais representados em filmes, em desenhos, em animações, né, em quadrinhos também. Então, é o período que o público mais conhece. A história de Roma, então, ela é extensa e eu tenho essa divisão em 3 grandes períodos. É uma divisão didática a partir da organização política para facilitar a compreensão, né, do processo de formação de Roma, do processo de expansão territorial de Roma, do processo do desenvolvimento da cultura romana. Quando eu penso na monarquia, eu penso, e o nosso material traz isso muito claro, né, que nesse período da monarquia nós temos a formação da organização social básica de Roma, que ao longo do processo histórico pode mudar ou variar um pouco, porém ela permanece com o esqueleto estrutural dessa organização social, essa pirâmide social que está aparecendo aqui para vocês agora, onde nós temos aí então, né, os patrícios, plebeus, clientes e escravizados. Né? Ao longo do processo, nós teremos um maior ou menor número de escravizados, né? Nós teremos uma maior ou menor participação dos plebeus, mas fato é que a sociedade romana ela tem uma característica de ser censitária, no sentido de que nós temos uma classificação dessa sociedade a partir de censos, que serão feitos principalmente isso no período republicano, onde a pessoa que pertence a determinada classe tem determinados direitos ou determinados deveres, né? E assim sendo, criando uma sociedade de privilégios. A classe que terá mais privilégios durante todo o processo da história de Roma são os patrícios, que é essa elite, que é a elite romana, elite agrária, os proprietários de terras, né, que serão aí os patriarcas, né, da estrutura familiar romana que vem a noção de família patriarcal, né, da ideia do homem, do pai, que tem poder e exerce poder sobre o restante da família, o grande proprietário de terras. Nós teremos os plebeus, que será aí, em sua maior parte do tempo, a grande maioria da população, a plebe, que terão diversos momentos de lutas e tensões sociais contra os patrícios, principalmente no que tange no período republicano. Né? E aí nós teremos
as lutas sociais, alguns direitos conquistados, mas ainda assim a grande característica será a desigualdade social. Nós teremos momentos em que a plebe terá um empobrecimento enorme, e nós veremos isso ao longo do processo. Os clientes, que são homens livres, que acabam tendo relações de proximidade com os patrícios, estão, de certa forma, sob a proteção, sob a tutela dos patrícios, e acabam pagando essa proteção com favores e vivendo ali no círculo desses patrícios, né? Porém, também não fazem parte da classe, da elite, né? Mas tem alguns privilégios se comparado com os plebeus, justamente por conta desse clientelismo, e é por isso que nós chamamos de clientes, né? Que seria essa troca de favor. E galera, na base dessa pirâmide social, nós temos os escravizados, né? A sociedade romana é uma sociedade escravocrata, que nós teremos desde da monarquia, pelo menos, né, consta, a utilização de escravos como mão de obra. É importante a gente pensar que, durante a monarquia e durante o início da república, né, os escravizados não serão a maioria da população romana. Assim como vocês viram na pirâmide social, se vocês prestaram atenção, ali entre os clientes e os plebeus está escrito assim: clientes e plebeus compunham a maior parte da população romana, certo? Porém, como que se tornava escravo em Roma? Tínhamos duas principais formas de se tornar escravo em Roma. Você poderia se tornar escravo em Roma por dívida ou por guerra, né? Caso Roma combatesse contra o teu povoado ou os seus povos, né, de uma forma geral, ou vocês entrassem em guerra com Roma, e vocês perdessem, e cá entre nós ia perder, porque Roma se tornou um grande exército, né, uma cultura militar excelente naquele período, tinha técnicas militares bem eficazes, né, ao longo do processo eles vão se desenvolver nessa parte. Você vai se tornar um escravo de Roma, certo? Então, nós temos essas duas formas de escravidão. É importante destacar também que no século IV a.C., né, então, nós teremos o quê? Nós teremos o fim da escravidão por dívida, consequência das lutas sociais impostas pelos plebeus, né? Já comentei aqui nessa aula com vocês, né? Nós teremos diversos momentos em que os plebeus entrarão em luta social contra os patrícios, que é a elite, que é quem detém o poder político e econômico de Roma, e nesse processo eles conquistarão alguns direitos, né? O fim da escravidão por dívida é um desses direitos. Porém, é importante dizer que, conforme o processo de expansão territorial de Roma se intensifica, né, eles começam a guerrear, conquistam a Península Itálica, depois vão guerrear contra Cartago nas guerras púnicas e vão dominar o mar Mediterrâneo, até construir a ideia, né, do Mare Nostrum, o mar nosso, porque eles vão controlar todo o mar Mediterrâneo, as trocas comerciais, as navegações, os territórios nas margens do mar Mediterrâneo, o número de escravizados e o número de colônias romanas vai aumentar significativamente. Então, nós teremos, ao longo desse processo, um aumento de Roma, do número de escravos em Roma. Beleza? Então, essa aqui é a estrutura social romana, que vai sofrer mudanças em diversos momentos, né? Mas ela é basicamente composta pelos patrícios, pelos clientes, plebeus e escravizados. Pensada essa organização social para governar. O rei de Roma, ele tinha um órgão que o auxiliava. Então, os dois grandes órgãos, as duas grandes instituições na monarquia é a própria monarquia, então o rei, e o Senado. O Senado vai ser criado no período da monarquia e perdurará durante toda a história de Roma, da Roma Antiga, né? O Senado é formado por patrícios. Esses patrícios, eles
acabam tendo de participação política. No período monárquico, a maior parte da participação do Senado na política está ligado à aprovação do monarca, né, a aceitação das ordens do monarca, e vão acabar um braço ajudando o outro aí, né, um órgão ajudando o outro. O que leva ao fim da monarquia? Né? Então prestem atenção. O que leva ao fim da monarquia? Nós teremos, no século VI a.C., um processo de maior contato com os etruscos dentro ali os italiotas, e os gregos terão um maior contato com os etruscos, certo? E os etruscos, eles tinham algumas características, eles já tinham umas técnicas de arquitetura mais complexas, eles tinham uma instituição, uma organização política também mais hierárquica e um exército mais forte. Trabalhavam com metalurgia e tudo mais. Os grandes aquedutos romanos, por exemplo, que traziam água de longe, de fontes distantes para Roma, foram construídos pelos etruscos. Era a técnica etrusca de construção. Os etruscos acabaram tendo uma grande importância nesse processo, se tornaram um povo com particular influência dentro do meio romano, e teremos então os reis etruscos, né? 4 reis etruscos, os últimos reis de Roma, né, serão etruscos, e esses reis vão cada vez mais tendo poder, enquanto os patrícios vão se sentindo desprestigiados. Os patrícios, né, que são ali, que formam o Senado, que são os grandes proprietários de terra de Roma, e que são ali os que iniciam o processo de formação de Roma, eles começam a se sentir desprestigiados, e ao se sentirem desprestigiados, eles organizarão uma forma de derrubar o rei etrusco. Eles darão um golpe, né, acabarão com a monarquia romana, e aí nós teremos a formação da República, né, o início da República, no ano de 509 a.C., no finalzinho do século VI. E para encerrar, galera, vamos falar então da República, certo? Lembrando que o Senado vai organizar o golpe sobre os reis etruscos e assumirão o poder. O Senado, ele é uma organização, um órgão bem mais complexo do que a monarquia. Então, durante a República, com a organização do Senado, no governo, nós teremos uma complexidade maior. Nós teremos lá os setores administrativos, os setores dos magistrados e as assembleias, de forma geral. Nas assembleias, nas centúrias, vão ocorrer as votações que elegerão os magistrados, né? Lembrando que os patrícios acabam tendo um controle enorme sobre essas centúrias, e também eles são os que participam do Senado. A princípio só eles participam e só eles poderiam ser votados, certo? Então nós temos aí um controle, né, uma república, podemos dizer, oligárquica, né, um governo de poucos, e quem são esses poucos que governam? São os patrícios. Pois bem, não se esqueçam, né, que a estrutura organizacional de Roma está lá estabelecido para vocês na página 16, né, com as suas funções. Eu tenho os cônsules, que serão os governantes, né, em momentos específicos é aberto a função do ditador, né, controle, de certa forma, né, escolhido pelo próprio Senado, e tendo tempo de duração, esse período de ditadura, né, nos momentos de crise, grave crise econômica ou eminente perigo militar, de invasão militar. Então Roma tinha esse artifício de colocar um ditador para que tome as decisões e que salve Roma, né, nesse momento, com maior agilidade. Nós temos também que lembrar que temos
os pretores, os censores, os questores, os edis, certo? E depois das revoltas plebeias, de vários momentos de lutas sociais e tensões entre plebeus e patrícios, nós teremos a criação do cargo do tribuno da plebe, né? Que é um cargo extremamente importante, que é uma vitória importantíssima para os plebeus, apesar dessa vitória não ter se configurado numa plena igualdade de direitos, né? Muito pelo contrário, o tribuno da plebe ele tem direito ao veto, ao voto dentro do Senado, né? Ele tem direito a vetar as leis, as propostas, enfim, que pudessem vir a prejudicar os plebeus, mas para que ele chegasse a esse cargo, ele acabava dependendo politicamente também dos patrícios e financeiramente por diversas questões, até para fazer a tal da campanha política, né? Então, o plebeu que assumia o tribuno da plebe, às vezes ele chegava lá com alguns compromissos a serem cumpridos. Isso também vai caracterizar esse processo. Porém, é sim uma vitória dos plebeus sobre os patrícios devido às lutas sociais. E quais são as vitórias ao longo do período republicano que teremos aí como as principais vitórias plebeias nesse processo? A conquista do direito ao tribuno da plebe, né? Teremos também a lei das 12 tábuas, que serão as primeiras leis escritas dentro de Roma. Essas leis elas darão a base do direito romano. E num primeiro momento, né, essas leis, qual que é a grande importância dela? Ela vai garantir direitos e deveres para patrícios e para plebeus, né? E mesmo que elas ainda privilegiassem mais os patrícios, essas leis escritas são uma segurança jurídica dada aos plebeus em diversas questões. Então, nós temos aí essa vantagem, né, esse marco das leis das 12 tábuas. Teremos posteriormente a lei da Canuleia, que é uma lei que permite o casamento entre patrícios e plebeus, coisa que não podia acontecer, que não era permitido até então. Olha só, outra ferramenta de manutenção da desigualdade social, né? Se o plebeu não pode casar com a patrícia, se um plebeu não pode casar com uma patrícia, ou vice-versa, né? Um patrício casar com uma plebeia, o que vai acontecer? Nós não temos a troca, né, de classe social. Essas pessoas, os plebeus não alcançarão o direito a terras, os plebeus não alcançarão um outro patamar social dentro da pirâmide social romana, o que então mantém e estrutura a desigualdade social. Fato é que a partir da lei Canuleia nós teremos a permissão, né? Será permitido o casamento entre patrícios e plebeus. E a última dessas conquistas, nesse momento que nós estudamos, né, do capítulo 14, que é citada, é o fim da escravidão por dívida, uma lei que foi conquistada, aí, que o Senado aprovou em 336 a.C., portanto, século IV a.C., os plebeus acabaram deixando, não podiam mais ser escravizados por dívida, e isso impacta diretamente, né, uma vitória dos plebeus em termos de conquistas de direitos perante essa sociedade republicana. Galera, por fim, nós temos que pensar os processos de expansão romana, né? Roma, ali das margens do rio Tibre, ela vai ao longo desse processo todo, desde o século 8 a.C., da sua fundação, né, até ali o século 2 a.C., principalmente, nós teremos vários processos de expansão, muito marcado no processo da República. A República será o grande momento em que Roma vai expandir os seus territórios. Depois de conquistar a Península Itálica, Roma percebe que ela tem um poder militar significativo, que ela vai, de certa forma, se sentir invencível. Aí, nós teremos, talvez, uma das guerras de conquistas romanas mais marcantes desse período, que são as guerras púnicas, as guerras contra os cartagineses. Os cartagineses é uma antiga colônia fenícia ao norte da África, às margens do mar Mediterrâneo, e
os cartagineses, nesse período, controlavam boa parte do mar Mediterrâneo, né? Principalmente as navegações e as trocas comerciais ali na região mais ocidental do mar Mediterrâneo. Eles tinham terras e conquistas territoriais na Península Ibérica, por quase todo o norte da África também. O que vai acontecer? Teremos 3 guerras púnicas. Um dos principais líderes militares será Aníbal. Aníbal é cartaginês, e ele quase vai vencer os romanos. Porém, fato é que os romanos vão vencer essas guerras, e depois de conquistar Cartago, aí sim, né, vai expandir o seu território, o seu controle pelo mar Mediterrâneo, e nós teremos então aquilo que os romanos vão chamar de Mare Nostrum, a conquista do mar Mediterrâneo. Eles vão chamar o mar Mediterrâneo de nosso mar, e vão controlar as trocas comerciais, e isso vai trazer muita riqueza para Roma, né? Muitos escravos, e vai aumentar o território romano, certo? Galera, é isso aí, né? A prova de vocês, capítulo 14, trabalha até esse ponto das conquistas romanas, né? E estudem, foquem, voltem nessa aula. Qualquer coisa, voltem nas outras aulas que estão bem mais detalhadas, cada um desses momentos. Lembram-se disso, né? Nós tivemos aí 2 semanas, né? 2 semanas e meia praticamente, de aulas só sobre Roma. Então, se dediquem e até a próxima.